O Flamengo venceu o Atlético Mineiro no sábado, gol do Michael. Aí a gente estava aqui semana passada, exatamente uma semana atrás, apresentei o de placa na segunda, aí estava aqui o seu Ricardinho, aí falando, acabou o campeonato, esquece, não tem mais disputa, entrega o título pro Atlético e tal. Nós vamos entrar, Vitor Sérgio Rodrigues, já entramos numa semana que pode terminar com o campeonato muito aberto, porque muita gente olhou para a tabela, viu a distância que era de 13 pontos do Flamengo, do Atlético Mineiro para o Flamengo, e ali esqueceu a questão dos jogos a menos, olhou e falou, mas e os 2 jogos a menos? O Flamengo paga um amanhã e um na sexta. Ok, vai ficar apertado em termos de calendário, o Flamengo chiou lá atrás quando esses jogos foram marcados assim, o Flamengo joga terça, sexta e segunda. E aí, VSX, são 3 jogos em que, beleza, cai para 4 pontos, vira uma diferença real de 4 pontos se o Flamengo fizer tudo certinho e tem campeonato aí. Eu acho que tem muito campeonato, VSR. Assim, vamos lá. Eu não era da corrente de que o campeonato já tinha acabado. Perfeito? Então, eu não sou dessa corrente, não achava que o Atlético já era campeão, embora ache que o Atlético tem muitas chances para ser campeão. Então, se eu fosse botar do meu, eu não botaria que o campeonato já acabou, mas também não botaria contra o Atlético. Então, no caso, eu não botaria, né? Se eu fosse botar alguma graninha. Para quem acreditava que o campeonato já acabou, tem que continuar acreditando. Porque para quem acreditava que o Atlético já era campeão, hoje ele tem que continuar acreditando. Porque o campeonato basicamente está num mesmo nível ali. O Atlético perdeu o confronto direto, o Flamengo ganhou, né? Mas você vê uma vantagem do Atlético muito substancial ainda. Então, esse é um ponto. Com um detalhe, o Atlético paga contra o Grêmio o seu jogo atrasado, certo? O jogo que falta. Se ele não ganha esse jogo, se ele empata ou perde para o Grêmio, embora na atual situação do Grêmio seja quase pouco provável, né? Pouco provável. Aí você ainda traz o Palmeiras para a briga, né? Porque o Palmeiras hoje está a 7, não é isso? Do Galo? Do Galo. 7. Com 29 jogos. Palmeiras não tem jogo para pagar. Palmeiras não tem jogo para pagar. Vamos supor que o Galo empate. O Palmeiras olha e fala, opa, eu tô a 8 do Galo, recebo o Galo. Pode cair para 5. Né? Então, se a gente acha que o Flamengo está na briga com potenciais 4, o Palmeiras poderia se achar na briga com potenciais 5. Estou fazendo um exercício aqui, né? Então, é o que eu estou querendo dizer. Eu não achava que o Galo já era campeão e continuo não achando. Mas para quem achava que o Galo já era campeão, tem que continuar achando, porque essa derrota, essa vitória do Flamengo para o Galo é uma derrota plenamente administrável dentro da gordura, né? Dentro da gordura que o Atlético ainda tem. O que paga essa semana é o seguinte, o Flamengo joga amanhã contra o Atlético Paranaense na Arena, paga um jogo atrasado, um dos 2. O Atlético joga na quarta contra o Grêmio em casa, paga o único jogo dele que está devendo. E aí, na sexta, o Flamengo joga de novo, joga em casa com o Atlético Goianiense. Então, sexta-feira zerou esse negócio de jogo atrasado de Flamengo e de Atlético, né? Não. O Flamengo ainda tem mais um, O Flamengo ainda tem um jogo contra o Grêmio. Nossa, ainda tem o jogo. Já tem data? Que seria na Arena... Cara, é lá pro fim do campeonato, sabia? Eu acho. Nossa. Esse jogo é lá pro fim do campeonato. Que rodada que é? Vocês lembram? Ele é da quinta ou sexta, eu acho. Caramba, hein? Onde é que vai achar brecha para esse jogo? Não, já tem tudo. O campeonato acaba dia 9 de dezembro. Acaba dia 9 de dezembro. Isso aí já tá... Mas não está oficializado ainda na data na CBF, né? Esse aí é o que eles estão trabalhando. Tá pendurado. Esse está pendurado. A CBF trabalha com isso. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Tá. O jogo da quarta rodada é Atlético Paranaense, Flamengo. Então... Não é daqui então um pouquinho mais para frente. Então é terceira ou quinta. Terceira... É por aí, é do começo do campeonato. Tá. Pode pular da sexta aí. Olhar um pouquinho mais para frente, na tabela. Não é sétima, não é oitava. Até um pouquinho mais à frente de vocês,
Não é nona. É segunda rodada. Segunda rodada. É segunda rodada. Esse jogo é da segunda rodada. Segunda rodada do campeonato, hein, gente? Exatamente. Nossa. E segue aqui no site da CBF como a definir. A definir. Então, só Deus sabe. Agora, o André, eu acho que era uma semana que podia terminar trágica para o Flamengo, com tudo que aconteceu, com as cobranças em cima do Renato. O Flamengo não só foi eliminado em casa da Copa do Brasil, não foi uma eliminação normal, foi uma eliminação sendo engolido por um adversário inferior, um adversário que investe menos, mas que foi muito competente, que já tinha sido competente no primeiro jogo. Então, assim, em termos de ambiente de clube de massa, a gente sabe como é em derrota, em eliminação, o ar fica irrespirável. E o Renato estava precisando disso, não é só a questão matemática, é a questão de paz também, né? Porque não só a gente está falando da disputa do Brasileiro, como já estamos no mês da final da Libertadores, isso está no radar também, né? Então, Jota, assim, longe de mim querer entender o torcedor, porque o torcedor é uma entidade muitas vezes incompreensível. Então, assim, o Renato Gaúcho, eu não sei se hoje ele já voltou a ser o técnico da seleção brasileira, mas, né, ele pelo que eu vi nas reações pós-eliminação da Copa do Brasil, o Flamengo ter vencido ontem foi uma péssima notícia, porque eles queriam que o Renato caísse, né? Para ter chance na Libertadores, o Renato tinha que cair, e a Libertadores é o que o torcedor quer. Se tiver que escolher um campeonato só, o torcedor vai escolher a Libertadores. Mas, evidentemente que eu estou cometendo um exagero aqui para poder falar desse negócio que um dia é o melhor do mundo, outro dia é o pior do mundo, e não é nenhum nem outro, né? Ao meu ver, o Renato. Então, assim, eu concordo com o VS, esse resultado é um resultado normal para o campeonato. No Maracanã, o Flamengo ganhar do Atlético Mineiro. Eu acho que o que traz de tempero para o campeonato nessa reta final não é nem o Flamengo. O Flamengo a gente já esperava, né? O Flamengo tem jogos a menos aí que ele vai ganhar. São 3 jogos a menos, ele vai ganhar uns 2, pelo menos. O Flamengo, ele vai encostar. A minha sensação é essa, ele vai encostar. Eu acho que a grande surpresa agora são as 4 vitórias seguidas do Palmeiras. O Palmeiras era o time que estava no buraco outro dia. E vem de 4 vitórias seguidas, né? Fazendo alguns jogos legais, assim, que existia um problema de resultado e desempenho. Porque resultado, o Palmeiras meio que nunca deixou de entregar, né? A questão era o jogo, porque é feio, porque é chato, porque é não sei o quê. Mas o Palmeiras parece ter conseguido encontrar algum ponto de convergência aí entre resultado e jogos mais legais. O jogo contra o Sport foi muito bom, e aí vocês vão dizer, aí alguns vão dizer, pô, mas foi contra o Sport. Até contra adversários dessa faixa da tabela, o Palmeiras vinha se complicando, e jogou muito bem contra o Sport. E a questão do Flamengo, assim, que eu concordo com o André, a essa altura do campeonato, projetando lá janeiro, maio, qualquer época do ano aí, antes do campeonato começar ou no início, você fala, vai chegar novembro, o Flamengo vai estar brigando pelo título. Ele é uma briga meio com o soco sai devagarzinho, tá ali meio cambaleante, mas tá na briga. Mas, ó, no Brasileiro de 2020... É a briga de ontem lá, com o vidro separando. Briga de distanciamento, coisa patética. Mas ó, no Brasileiro de 2020, o Flamengo também cambaleou um pouco no segundo turno. E bateu campeão. Sem dúvida. Arrancando nos 7 jogos finais. Quer dizer, só que eu acho 7 jogos finais, menos o último, né? Nas últimas 8 rodadas, ele arrancou em 7 jogos, sem ser até perder para o São Paulo e ser campeão. Acho que o campeonato em algum momento teve um líder menos confiável, que era aquele São Paulo, e depois tinha um Internacional que a gente falava, cara, na hora de propor o jogo e tal, o time tem dificuldade. Tanto que quando pegou retrancas, o Inter teve uma dificuldade e deixou pontos pelo caminho que, se ele é agredido por aqueles adversários, tivesse campo para jogar, como teve contra o Inter, contra o São Paulo, contra o Flamengo e tal, era outra parada. Eu acho que esse ano o rival ele é menos instável, o Atlético dá menos brecha para a gente crer nisso.